Eu queria começar sobre esse caso polêmico, envolvendo a deputada federal Silvia Yanampi. Na semana passada, o Tribunal Regional Eleitoral, lá do Amapá, cassou o mandato da parlamentar, depois que ela foi acusada de ter utilizado recursos do fundo eleitoral para fazer um procedimento estético, no valor de R$ 9.000. O caso, obviamente, cabe recurso. E a deputada já recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral. Deixa eu falar com a deputada, que ela já está em linha com a gente. Deputada, seja muito bem-vinda ao Meio Dia em Brasília. Obrigada pela oportunidade de tornar claro, né, para a população brasileira o que realmente está acontecendo com esse processo. Deputada, primeira questão, eu falei de antemão, mas acredito que a senhora já apresentou recurso no TSE, não é isso, né? Isso procede, correto? Sim, na realidade nós estamos, o acórdão acabou de ser publicado, tá? Foi Aham. publicado hoje, e aí eu estou no prazo para justamente fazer o recurso. A senhora apresenta o recurso agora essa semana? Isso, dentro desse prazo específico, né? Porque o prazo, no caso da Justiça Eleitoral, ele é menor do que os outros, né? Sim. Mas vamos lá? Então, deputada, eu quero. Mas primeira informação, para depois a gente entrar nas Uhum. explicações. Deputada, a pergunta que cabe nesse caso é a seguinte: a senhora fez ou não fez procedimento estético com recursos do fundo eleitoral? Não, não. Não. Isso tudo foi uma armação providenciada, óbvio, por uma ex-assessora, por uma ex-coordenadora de campanha, que se demitiu em meio ao processo e Uhum. ela foi, inclusive, denunciada, né, numa delegacia pelo fato de invadir a minha residência e roubar materiais dentro da casa, documentos, pasta, bebedouro. Então, eu tenho esses vídeos foram apresentados na delegacia. Após ela ter sido denunciada, é que ela resolveu, então, fazer uma denúncia com esta acusação. E, de antemão, né, dizer para as pessoas que o dinheiro que todos argumentam, ele não saiu nem da minha conta bancária CPF e também não saiu da minha conta de candidata, que são as contas específicas. O dinheiro saiu da conta dela para a conta do dentista, que, Tá. por sinal, posso Ô, continuar? deputada. Não, deputada, é só para tirar uma dúvida. A senhora está falando especificamente sobre a Maitê Luísa Martins, né? Que será Mascote, a sua ex, isso, exatamente, que é a sua isso. ex-coordenadora de campanha. Por favor, prossiga. Isso, tá? E realmente eu estive no dentista, mas eu estive nele no dia 30 de agosto, porque no dia 29 era meu aniversário. Uhum. Então, na realidade, eu fiquei com alguns trabalhos junto com o motorista, né? Mas eu não estive com ela especificamente para isso, só estive no dentista no dia 30, porque ela me levou. Ela queria me apresentar para ele, porque ele já havia sido candidato em outros pleitos e teria um know-how, seguidores, eleitores que poderia me apresentar e com a desculpa dela de que ele iria me apoiar e gravar um vídeo comigo, tanto que ele gravou e eu publiquei imediatamente nas minhas redes sociais. Esse é o grande X da questão. Para que eu estive lá? Eu fui convencida por Uhum. ela, até porque eu estava há muitos anos fora do meu estado. Eu retornei para o Amapá praticamente sem conhecer ninguém. Tanto é que a minha eleição foi uma surpresa para muitos, porque eu não tinha esse convívio com a maioria das pessoas na capital, porque a minha vida sempre foi do aeroporto para a aldeia do Aramirã e do Aramirã diretamente para o aeroporto. Então, eu não tinha esse convívio social na cidade. Então, eu não conhecia o senhor William. Eu o conheci no dia 30 de setembro e o depósito foi feito pela Maitê, da conta dela para ele, no dia 29, conforme tem 2 recibos da conta dela. Ela é que fez os depósitos. Agora, deputada, nesse caso todo, a senhora apresenta vários documentos. Tem um detalhe aqui que eu acho que é bom que a gente também esclareça. Eu queria realmente lhe ouvir sobre isso.
Porque uma denúncia como essa, obviamente, ela não vai para frente se não tiver um processo de investigação do Ministério Público Eleitoral. E o MP argumenta, inclusive, o pedido de cassação de mandato foi feito pelo Ministério Público Eleitoral. Eles argumentam que, enfim, houve o procedimento de harmonização facial no dia 29 de agosto de 2022, enfim, etc. E que o próprio Ministério Público argumenta que eles foram atrás da comprovação de documentação e que eles conseguiram entender essa triangulação da conta da Maitê para a conta do médico que fez o procedimento. E o próprio médico confirmou no julgamento que fez esse procedimento. A pergunta que eu lhe faço é: o Ministério Público, então, mentiu, foi induzido a uma denúncia falsa? O que aconteceu? Porque não me parece muito crível, e a senhora há de me perdoar nesse sentido, que o Ministério Claro. Público tenha sido inocente de apresentar uma denúncia com base em uma denúncia falsa. Isso, mas é o mesmo Ministério Público que arquivou todas as minhas denúncias de quando eu estava sofrendo violência política, de quando eu não tinha horário eleitoral e estavam tentando me obrigar a fazer campanha para outro candidato. À época, eles fizeram a extração das conversas do meu telefone celular, né, que comprovava exatamente a pressão política que eu estava passando, e eles não deram prosseguimento. Foi o mesmo Ministério Público que, inclusive, aceitou um recibo dado pela Maitê 10 dias após o possível depósito, datado com uma outra data, em que o recibo diz que foi tratamento odontológico. Mas espera aí, se era um tratamento odontológico, por que eu estou sendo acusada de harmonização facial? Sem contar que o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do dentista, no CNPJ dele, diz que ele só é autorizado a fazer comércio atacadista, comércio de produtos odontológicos, manutenção e reparação de aparelhos e comércio varejista. Não harmonização facial, não especificamente um tratamento odontológico, conforme o recibo que a Maitê apresentou, datado do dia 10 de setembro. Veja, ela diz que foi tudo feito no dia 29. Então, por que o recibo é do dia 10 de setembro? Então, assim, são questões que um perito contábil, que foram justamente os peritos contábeis que fizeram a avaliação das minhas contas na época e aprovaram as minhas contas. As minhas contas estão aprovadas desde o dia 13 de dezembro de 2022. Me espanta que um ano e meio depois o Pleno se reúna e resolva, então, reprovar as minhas contas para poder justificar uma cassação em um outro processo. Então a senhora acha que isso foi perseguição política, deputada? Total, porque fui eu que fiz a denúncia inicial em relação à questão do arroz, fui eu que fiz a denúncia sobre os 34 navios russos que aportaram no Amapá para justamente escoar esses 34 navios com óleo diesel russo. E uma portaria, inclusive do Estado do Amapá, foi suspensa após a minha denúncia, justamente porque houve um dano, né, na arrecadação nacional de mais de R$ 1 bilhão. Então, o Amapá suspendeu essa portaria de importação de óleo diesel russo, que deveria primeiro aportar em ambiente fiscalizável, específico para isso, que era no Porto de Santos. E também foi minha a denúncia sobre a exploração ilegal de madeira feita num determinado município ali, no município de Mazagão, na localidade de Maracá, né? É minha as denúncias, e inclusive o INCRA, após várias notificações ao CMBio, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, o INCRA suspendeu a licença para extração de madeira naquela região. Então, assim, são várias denúncias, inclusive a denúncia das organizações criminosas, né, que vendem crianças para abuso sexual na região, e também, principalmente, em relação aos abusos sexuais naquele local, né, que o norte brasileiro enfrenta
uma grave ameaça, não só à soberania nacional, mas principalmente sobre a integridade das crianças naquela região. Então, são várias denúncias minhas e que sempre acabam culminando numa tratativa dentro do Estado, né, com várias organizações. Isso é grave. Tá certo. Deputada Silvia Yanampi, te agradeço muito pela atenção, te agradeço muito pela participação aqui no Made in Brasília. Espero contar com a sua participação em outros programas, né? Essa semana é uma semana quente, tem julgamento do STF sobre o maconha, enfim. A gente ainda vai falar muito sobre esses assuntos. Te agradeço muito pela participação e até Wilson, as eu queria próximas. aproveitar, então, só para dar para vocês falar sobre a maconha, tá? Que eu sou uma das que mais fala sobre a pesquisa da Trema micrantha blumi, que é uma planta brasileira que tem o canabidiol, mas não possui o THC, que é o alucinógeno. Então, justamente essa questão da liberação da maconha para fins medicinais não se sustenta quando o Brasil já mantém uma pesquisa na área passível de usar o canabidiol de uma planta que não possui alucinógeno, e eu sou uma das investidoras e divulgadoras dessa pesquisa. Se não me engano, acho que a senhora foi acho que a senhora foi numa faculdade no Rio de Janeiro em abril, salvo engano, né, para tratar sobre esse assunto. Exatamente, Mas enfim, exatamente. esse é assunto para outros episódios.